Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso encontro de sexta-feira, que não deixa de ser um dia muito especial, porque é a última sexta-feira do ano de 2023. Que eu tenho certeza absoluta que foi para você, como foi para todos nós, um ano de muitas lutas, muitas batalhas, muitos enfrentamentos e também de muitos aprendizados. Um desses aprendizados eu quero compartilhar aqui com vocês porque ele carrega uma série de ironias e também uma série de verdades que aponta que é muito ruim para uma pessoa aqui no nosso país se identificar com a figura do inelegível do ex-presidente da República. A chance de uma pessoa dessa ter um dissabor na vida e muitas vezes acabar na cadeia é muito grande. Vou conversar com vocês sobre o que aconteceu no dia de hoje e de outras situações que estão acontecendo mundo afora que mostra que a insanidade está perdendo muito terreno. A civilização está enfrentando a barbárie com ferramentas que essa gente nunca imaginou. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça. Dê o seu joinha, o seu comentário, porque é muito importante e também, se puder, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, nós temos esse nosso espaço aqui, ele pode ajudar muitas vezes, né, que consciências sejam despertadas, Brasil e mundo afora. Eu mostrei para vocês, há uns dias atrás, a foto dessa criatura aqui, esse cidadão aqui, que eu até apelidei de fofinho, né? O que fez esse cidadão? Depois da sua esposa ter confundido uma mulher no banheiro feminino com uma mulher trans, ele foi até a porta do banheiro com um outro amigo e esperaram a mulher sair do banheiro para depois espancá-la. E o que aconteceu com ele? Aquilo que nós prevíamos, né? Ele entrou em cana. A notícia aqui, inclusive tem aqui a Globo lá de Pernambuco, está repercutindo isso com mais intensidade. Mas isso era para ganhar as manchetes no Brasil inteiro, para que o episódio servisse de exemplo, né, do envenenamento que acometeu muitas pessoas e as consequências agora que eles estão sofrendo. Aqui o título diz: entenda por que homem que agrediu mulher em restaurante por pensar que era trans foi preso com base na lei do racismo. Porque a lei que pune a discriminação racial equiparou também qualquer tipo de discriminação por orientação sexual em relação às pessoas trans, às pessoas LGBTQIA+, enfim. Discriminar provoca na pessoa que está sofrendo dano um sentimento que é igual, de dor, de sofrimento. Então, não tem por que uma pessoa que sofre um dano e o autor desse dano ser punido de uma forma muito intensa por conta de uma razão que diz respeito à qualidade da pessoa e numa outra situação acontecer uma humilhação, uma discriminação e a lei simplesmente ficar indiferente com relação àquilo. Então, o Supremo Tribunal Federal equiparou esse tipo de ação criminosa em todos os sentidos. O que vai acontecer com esse bolsonarista? Ele vai passar o final de ano numa penitenciária, porque foi decretada a prisão preventiva dele. A prisão preventiva ela não tem prazo, ela fica mantida enquanto não cessar a periculosidade do indivíduo. Então ele está encalacrado porque outras mulheres estão vindo a público, né, também fazer denúncia contra a criatura. Então, gente, esse é um dano que o bolsonarismo acarretou a uma dessas criaturas, né? Isso é inegável. Bom, o inelegível ele fez uma publicação, né, que eu já comentei aqui com vocês, onde ele se equipara ao Todo-Poderoso. Eu não vou nem repetir para vocês, se você está chegando agora no nosso portal, assista o nosso vídeo anterior, porque eu fiz um comentário muito rápido, né? Mas, em linhas gerais, ele diz que o Brasil, no período que ele governava, não, né, que ele estava sentado na cadeira presidencial, foi o melhor país do planeta. O planeta todo decaiu e, graças a ele, o nosso país teve uma situação absolutamente sensacional, espetacular. Ele só não falou que ele ajudou a matar milhares e milhares de pessoas aqui no nosso país, né? A respeito dessa situação, aconteceu o seguinte episódio hoje que está rodando ainda na internet, né? Tem um cidadão que responde pelo nome de Paulo Filipos, e que tem frases muito enigmáticas, né? Também é um desses bolsonaristas, né, que diz coisas aí sempre
relacionadas não a uma luta política real, mas situações fantasmagóricas, aleatórias que estão acontecendo no outro plano. Aqui no perfil dele tem a seguinte publicação desse indivíduo. Eu vou falar do que ele publicou, depois os embates que estão acontecendo, né? Bom, disse ele aqui: estamos numa guerra que vai além, é espiritual. Está falando da luta política aqui no Brasil, né? Então nós estamos enxergando aqui no Brasil já há um tempo uma luta entre os partidos políticos, entre representantes de correntes políticas, entre negacionistas e o processo civilizatório, mas o indivíduo aqui ele diz que nós temos uma luta num outro plano. Mas sabe por que eles vão perder? Porque temos o Espírito Santo ao nosso lado, né? A guerra é espiritual. E só ele pode mover o coração de Deus em favor de alguma coisa. Há milênios é assim e vai continuar sendo. Respirem fundo e vamos para cima. Bom, para cima onde que vocês foram? Vocês acabaram entrando para Papuda, para Colmeia, tem um monte com tornozeleira eletrônica, estão sendo desmascarados, as filas estão andando, o senhor Paulo Gonei já está com mais um lote aí que a partir de janeiro ele vai começar também a encaminhar para julgamento para irem todos para Papuda ou para Colmeia. O inelegível está em vias, né, desse ano de 2024 ele não escapar. Vai ser impossível ele escapar diante da avalanche de acusações que vão recair sobre ele e algumas figuras que estão no seu redor, né? Ele se define também como um catarinense lutando por um Brasil melhor, Deus, pátria, família, liberdade. Aí a criatura fez a seguinte publicação, né? Recentemente, né? Tentando aqui equiparar o comportamento do presidente Lula, presidente atual, com o comportamento do genocida. Disse ele aqui: já são mais de 1000 mortes por dengue no Brasil só em 2023. Já pode chamar o Lula de genocida ou ainda é cedo? Bom, ele fez essa publicação e ele deu azar, né? Os bolsonaristas estão dando muito azar, né, ultimamente, ou falta de sorte. O Marcelo Adnet leu a postagem dele e rebateu de uma forma muito inteligente, né? Escreveu aqui o Marcelo Adnet: se pode chamar o presidente Lula de genocida. E o Marcelo Adnet publicou: pode chamar sim. Afinal, ele que disse que é só uma febrezinha e que tem histórico de atleta que isso não pega. Também recomendou Cebion em vez de combater o foco e insinuou que a dengue é conspiração chinesa e que pega mais em bunda mole da imprensa. Lembra quando ele ofereceu Cebion para uma ema? E aí segue o Adnet: lembram quando Lula disse, e daí, eu não sou Aedes? Desacreditou a ciência e disse que iam morrer no máximo 2 pessoas? Quando ele se negou a apoiar qualquer medida pública para o combate à dengue? Lembra quando Lula imitou uma pessoa com falta de ar morrendo de dengue? Então, gente, foi uma pancada. Evidentemente, a publicação do Adnet teve muito mais visualizações do que a da criatura, né? Então, enfim, eles não estão num bom momento para ficarem fazendo gracinhas em relação a coisas sérias, né? Sobretudo esses que ficaram em cima de uma montanha de mortos aqui no nosso país, pelo comportamento que tiveram. Bom, outra notícia também, que mostra que esse mundo da direita está ficando cada vez mais complicado, e eu tenho chamado a atenção de vocês que coisas muito estranhas e muito graves estão acontecendo na Argentina, e a gente tem que começar a entender melhor o que está se passando lá para a gente não ser surpreendido com algumas crises que extrapolem lá a qualquer tipo de previsão ou qualquer tipo de acontecimento que já tenha se dado no mundo em outras situações, né? Hoje a gente tem essa publicação aqui. O Milei, não satisfeito e destruir a Argentina por dentro, ele está também rompendo todas as possibilidades da Argentina ter algum tipo de amparo multipolar, né, de outras nações. Milei diz em carta a Lula que não vai aderir ao BRICS. Brasília fala em zero surpresa. O que acontece é o seguinte: quando o Milei ele tira a Argentina do BRICS, ele simplesmente tira a Argentina da possibilidade de receber algum tipo de investimento ou de financiamento do Banco dos BRICS. Então, quer dizer, se as coisas na Argentina já não andavam muito boas,
estão se complicando cada vez mais. Hoje aconteceu que a Corte Suprema aceitou tratar o amparo, né, eles chamam de amparo, a medida que foi proposta por um dos partidos na Argentina contra esses decretos do Milei, né, de emergência, etc, etc, etc. Então, a situação está ficando ruim para eles também aqui no Cone Sul, mas lá fora, na parte norte, né, do nosso hemisfério, está acontecendo essa situação aqui. O senhor Trump, o padrinho político do senhor Jair aqui no Brasil, está numa situação muito complicada. Matéria da CNN. Risco de causa eleitoral nos Estados Unidos aumenta após Maine tirar Trump das urnas. É o segundo estado nos Estados Unidos que está colocando o Trump numa condição de inelegibilidade por ter fomentado uma espécie de golpe lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio. E como na Organização Constitucional Jurídica dos Estados Unidos, as decisões dos estados elas são quase que absolutamente supremas, exceto se elas se conflitarem com aquilo que está na Constituição norte-americana, então dificilmente a Suprema Corte dos Estados Unidos dará uma sobrevida eleitoral para o senhor Trump. Então a situação para ele vai ficar muito complicada e a democracia norte-americana vai ficar numa situação mais aguda, mais incompreensível para a humanidade, porque só quem entende aquele sistema eleitoral deles são eles mesmos, né? Assim como a maior parte das pessoas que entendem alguns esportes que são praticados lá nos Estados Unidos são apenas os seus nacionais. Bom, as filas estão andando, né, gente? O 2023 está terminando complicado para muitas dessas criaturas. Bom, quem mandou? E para nós, os horizontes, as luzes, o ar puro está se manifestando cada vez de uma forma mais potente nas nossas vidas, né? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e mande seu comentário aqui. Você acha também que o fato de uma pessoa ser bolsonarista coloca essa pessoa num risco muito grande de acontecer uma coisa complicada com ela? Bom, um grande abraço. Tchau, gente.